Oi, pessoal! Eu sou Mariana Oliveira e este é o Cidadania e Serviço Público, o programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Hoje você vai conferir. Temer promete verba em obras pela reforma da Previdência. Posse do novo presidente do TJ já tem data marcada. E mais, servidores nascidos em janeiro devem fazer o recadastramento. Fique agora com mais uma edição do Cidadania e Serviço Público. Olá, cidadão, olá, servidor público. Mais um programa Cidadania e Serviço Público. E hoje vamos conversar com o Mauro de Campos. O Mauro é diretor para assuntos de servidores estaduais da FES-ESP, Federação Sindical no Estado de São Paulo. E também é diretor de imprensa e divulgação da CSPB, além de ser diretor da Nova Central. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Gózia? Como é que vai? Como que é a Nova Central, Mauro? Então, a Nova Central Sindical dos Trabalhadores é uma central que vem se comprometendo cada vez mais com as lutas do servidor público e o serviço público de qualidade. Nós aqui somos secretário do Plano Estadual dos Servidores Públicos na Nova Central de São Paulo e o presidente, Luiz Gonçalves, tem aí nos dado toda uma abertura e um apoio para que possamos aí trabalhar dentro das questões do servidor público e debater no âmbito da Nova Central todas essas questões para que juntos com as demais entidades possamos aí conquistar aí todas as questões que os servidores públicos anseiam no Brasil. A Nova Central se uniu também a todas as centrais. Nós estamos entrevistando aqui as centrais em razão de tudo que está acontecendo, seja em Brasília, seja em São Paulo. Mauro, como você está vendo essa união das centrais? Gózi, essa união das centrais tem sido fundamental para que possamos aí, dentro de uma luta, dentro de uma unidade de ação, estabelecer os princípios de luta, de reivindicação para os trabalhadores, tanto do serviço público quanto do setor privado. As centrais precisam se unir. Nós não podemos tratar das questões dos trabalhadores se não houver a união e o consenso das centrais. Principalmente nesse momento onde existe toda uma reformulação da economia e da política, não só no Brasil e como no mundo, nós estamos vendo aí a questão da América Latina e no mundo, como está, e a união das representações das lutas sindicais dos trabalhadores é fundamental. É somente com este ponto que nós vamos conseguir aí o sucesso das conquistas dos servidores públicos e dos demais trabalhadores. Você falou da América Latina aqui. A Argentina acabou de aprovar uma reforma previdenciária contra tudo e contra todos. Você não acha que isto vai dar um embate com os trabalhadores muito forte na Argentina? Exatamente. A Argentina tem uma tradição de luta também. E o que ocorre, Gózi, é que o que nós tínhamos antes? Antes nós tínhamos na América Latina um conjunto de governo que eram governos progressistas, como a Cristina na Argentina, nós tínhamos aí o Evo Morales na Bolívia, Chávez na Venezuela. A importância das entidades representativas dos servidores públicos e dos demais trabalhadores nessa luta. É uma ordem de enfrentamento que nós estamos recebendo hoje, tanto é que nós tínhamos aí agora recentemente, análise até pelo DIAP, uma pauta de 55 ou mais ataques contra os trabalhadores, dispostos ali no Congresso, né? Então, o que nós temos? O conjunto da América Latina hoje. Estamos com um problema no poder executivo, problemas no poder legislativo e problemas no poder judiciário. Ou seja, o Estado Social Democrático de Direito está sob grave ameaça. E a CSPB, inclusive até com a fala do nosso presidente João Domingos, inclusive nesse
nesse último recente, CSPB, né? Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Exatamente, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, que tem como presidente João Domingos Gomes dos Santos, um grande presidente. E que faz parte da nova central. E também integra a nova central. Tem feito um trabalho muito grande no sentido de envolver as entidades, envolver as federações nessa luta. Então, a questão não é somente no Brasil, a questão envolve toda a América Latina. E tanto é que você agora viu a questão do Trump, né? Que é mais um passo de retrocesso. Então, o movimento sindical, o movimento das entidades representativas, assume hoje uma responsabilidade muito grande frente a todos esses ataques, a essa nova ordem econômica e política que tem surgido aí na América Latina e no mundo. É um trabalho que parece que o monetarismo, o dinheiro está, na verdade, afastando aquilo que é humano, aquilo que é necessário, aquilo que é a razão de um país existir, inclusive, né? De um Estado existir. Exatamente. A financiarização das economias, através do domínio pelo capital financeiro, vem praticamente dominando todas as questões políticas nos países, principalmente nos países emergentes, os países que estão em estado de industrialização, assim como o Brasil, né? Então, é um capital que vem dominando. Então, o patrão é um novo patrão. Mas nós temos aí um compromisso muito grande de fazer os enfrentamentos. O domínio é muito forte. Tanto é que a questão foi tão rápida, acreditamos, foi tão rápida, que de um momento para o outro já foram construídas legislações que praticamente estariam aí bloqueando todo um avanço. Por exemplo, mexendo com a questão dos gastos primários, com a questão da emenda 95. O que temos hoje traçado em todos os estados brasileiros é o domínio, né, a subordinação a uma situação federal, né, que impõe aí a limitação dos gastos primários, atacando e limitando efetivamente as questões da saúde, educação, segurança. E quem é que mais perde com isso? É o cidadão que mais necessita, principalmente do Estado, aí do Estado como prestador de serviço, né? É isso que nós temos hoje no Brasil. E o domínio do capital praticamente se proliferando em todas as questões do serviço público, tentativa de obter mais um nicho de mercado que é o setor público. E nós continuamos dizendo, nós temos sim essa responsabilidade de identificar todos esses nichos de ataques e fazer um processo de combate juntamente com todas as entidades sindicais. O trabalho individual de cada entidade não tem sucesso. O que teremos sucesso é na conjuntura, numa unidade de ação com todos os grupos os representativos e também dos movimentos sociais e movimentos sindicais. O neoliberalismo que tanto tentou o Fernando Henrique Cardoso quando era presidente, parece que agora com o Temer está assumindo definitivamente e deixando o estado do bem-estar social totalmente de lado. Como você disse, é saúde, é educação, é segurança, tudo deixado de lado, embora é o cidadão que pague impostos. O cidadão já acordou para perceber o que está acontecendo? Olha, o cidadão, Góes, no meu entendimento, na minha análise, o cidadão está sendo todo dia tolhido da sua liberdade de conscientização em relação ao estado que estamos vivendo. Hoje, o sistema de comunicação de mídia, a grande imprensa, praticamente vem dominando o processo de informação e de formação desse cidadão no sentido de impedi-lo de enxergar e de que ele tenha consciência em relação ao estado que ele está vivendo. Tanto é que nós abrimos os canais de televisão, na sua maioria, nós estamos enxergando lá, estamos vendo e assistindo pareceres, falas de economistas de centro-direita, né, dando aí aval em relação a todas essas reformas que nós sabemos, Góes. Você sabe muito bem que você é um grande sindicalista, você é um grande lutador das causas sociais do serviço público. Nós sabemos que isso não está certo. Por isso que é o embate das entidades sindicais, por isso que é o embate das entidades representativas. E nós, efetivamente, o nosso poder de penetração a essa grande mídia é complicado.
Nós somos tolhidos, né? Porque é muito caro, porque existem cerceamentos em relação a ter publicações das entidades representativas do movimento sindical nos meios da grande imprensa. Quer dizer, nós temos tolhido. E assim o cidadão é trabalhado diariamente em relação a que ele não enxergue o que está acontecendo. Mas, com esse grande trabalho que temos vendo, da união das centrais sindicais, da unidade de ações das entidades representativas, nós estamos percebendo que o cidadão está acordando. Ele sabe que alguma coisa não está certa. Ele sabe que essas reformas não serão boas para o seu bem-estar social. Como é que você acha que o cidadão vê o Congresso hoje? Olha, existe todo um trabalho de mídia, um estereótipo, no sentido de levar o cidadão de que todo o Congresso Nacional, por um lado, vamos dizer assim, né, que todo o Congresso Nacional, todo político é ladrão. Ele não tá. Isso na realidade não deixa de ser, por um lado, positivo para a grande empresa, para o capital, porque mantém o povo afastado daquilo que é a realidade. Não deveria ser assim. Não é assim. Só que o que nós temos hoje, por outro lado, é um Congresso Nacional voltado para a centro-direita. Enquanto esse Congresso estiver aí, dificilmente o movimento sindical e os trabalhadores conseguirão propostas aprovadas que avancem nas questões sociais do bem-estar social. Mas o grande entrave, o grande nó, a pedra no sapato desse Congresso é o movimento sindical e as entidades representativas dos servidores, né? São esses que praticamente têm bloqueado essa situação. E o cidadão, ele acaba assim ficando nesse sanduíche, né? Mas nós percebemos nas conversas diárias que temos com os cidadãos que eles sabem que alguma coisa não está funcionando bem. E que o governo não está dizendo a verdadeira verdade sobre a reforma da Previdência e sobre a questão das reformas trabalhistas. Pois é, estamos conversando com o Mauro de Campos no nosso programa de hoje. Um pequeno intervalo para a Mariana falar com vocês, mas voltamos já já. Os servidores públicos do Estado de São Paulo que nasceram em janeiro devem se recadastrar até o próximo dia 31. A atualização é obrigatória e sempre deve ser feita no mês de aniversário do cidadão. A medida engloba também os servidores e militares afastados e licenciados. O objetivo do recadastramento é traçar políticas de valorização e capacitação dos funcionários do Estado, unificar o sistema de gestão de recursos humanos e estudar a realocação de servidores. Mais informações você entra no portal do Governo do Estado que tem tudo lá explicadinho. Fique com a segunda parte da entrevista com Mauro de Campos. Estamos de volta na nossa conversa com Mauro de Campos. O Mauro é da Nova Central, diretor da Nova Central, também da CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, e da FESP-ESP, Federação Sindical aqui do Estado de São Paulo. Portanto, está aí sempre na luta, né, Mauro? Sempre aí na briga com todo mundo. Nós fizemos um intervalo quando falávamos sobre o Congresso. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: o cidadão normalmente pensa em eleger o presidente, o governador, o prefeito, e ele esquece que o principal, na verdade, é o legislativo. É quem vai fazer as leis, quem vai, de certa forma, observar o que está acontecendo no governo. E ele parece que não tem tanta consciência do seu voto. Como fazer a população entender essa necessidade de votar apenas em quem conhece, procurar saber quem é e depois de eleito acompanhar? Então, essa questão é um trabalho de investimento em publicidade, propaganda, é muito trabalho de conscientização do cidadão.
Aí é que eu volto a dizer da questão da unidade de ação do movimento sindical, é o lema: quem votar a favor da Previdência não volta, não volta. Esse é o tema principal das lutas que estamos implementando. Político, deputado, que votar a favor da reforma da Previdência não volta. Esse é o principal tema. Mas nós precisamos fazer com que o nosso diálogo, com que as nossas lutas, elas saiam às ruas. Elas vão para os movimentos nos bairros, vão para os movimentos nas igrejas, vão para as creches, universidades. Nós precisamos, o movimento das entidades representativas, o movimento sindical, precisa ir para esse lado da população e mostrar exatamente o que é que está acontecendo. Mostrar quem é que está votando contra os interesses do trabalhador e do cidadão brasileiro. Né? É a partir desse momento, as entidades nas ruas e nas bases, é que nós vamos poder assim levar essa consciência do cidadão acordar de uma forma mais concreta. Né? E assim, aí sim, além de acordar, ele vai dar um brado de basta de enganação. É isso que nós podemos fazer. Né? Investir em mídia, propaganda, unidade de ação das entidades. Um exemplo é o que nós estamos fazendo agora com a questão do 920. Todas as centrais reunidas, fazendo um trabalho, cada uma dentro do seu campo de ação, numa unidade de ação, levando o cidadão e o trabalhador a um nível de consciência concreta em relação a essa realidade. Você tocou no 920, veja o que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, né? O 920 foi aprovado até com tranquilidade, porque de 94 deputados, o governador tem uma base de mais de 70. Essa correlação de forças é extremamente prejudicial realmente ao Estado de São Paulo. Agora, Mauro, veja bem, no Estado de São Paulo, 2 anos sem quaisquer investimentos no serviço público. Então não é só uma questão de salário dos servidores. Nós temos hospitais fechando, problemas na segurança. O que vai acontecer no Estado de São Paulo 2 anos sem nenhum investimento no serviço público? Olha, o que já é ruim pode ficar pior ainda. Né? Nós temos problemas com a questão da segurança pública, armamento dos policiais, salário dos policiais. Nós temos policiais, inclusive, sofrendo por uma série de situações psiquiátricas e psicológicas, a falta de equipamentos, tanto na perícia quanto na questão dos policiais que saem às ruas, no combate ao crime, a questão dos policiais que estão nas delegacias e nos órgãos policiais com falta de equipamento adequado. Na saúde nós temos aí uma série de problemas com falta de medicamentos, falta de infraestrutura nas unidades básicas de saúde, no SUS, né, na questão de todas essas questões. Na questão da educação nós temos escolas estão depredadas, abandonadas por falta de verba do governo, investimento, a questão de capacitação dos professores, tudo isso aí envolve a questão de investimento. É claro que na questão do 920, nós tivemos um alento, um apoio de um deputado que formalizou a emenda aglutinativa, né? Deu um certo alívio, mas isso não representa exatamente os anseios dos servidores públicos. Nós louvamos a iniciativa do deputado, né, Barros Munhoz, inclusive, que fez esse apoio, mas não representa o que nós queremos. O que nós estávamos pretendendo, sim, é a retirada do projeto da pauta, né, para que pudéssemos discutir com o governo, via mesa de negociação, as situações do serviço público. Agora, dentro dessa questão que foi aprovada, no 920, e questão da aglutinativa, o que nós podemos fazer? Eu acredito que nós podemos, sim, dentro daquela unidade de ação das entidades, tratar e negociar todos aqueles pontos da aglutinativa. Nada impede. Então, se o governo aprovou, se a Assembleia Legislativa aprovou esse projeto contra os interesses, os anseios nossos, né, nós vamos continuar querendo negociar as questões do nosso serviço público, do nosso servidor público. Nós não podemos parar, né, e aproveitar esse gancho que existiu aí na emenda aglutinativa e negociar todos aqueles pontos das vantagens pessoais. Olha só uma questão que está acontecendo, por exemplo, na Secretaria da Fazenda. O secretário da Fazenda não pagou o bônus para os servidores. E já há algum tempo está ficando assim. A Assembleia Legislativa aprova uma lei, né, e
no Executivo o governo trabalha a lei e altera o cômputo da lei. Ou seja, e aquele trabalho que foi feito na Assembleia Legislativa, que nós fizemos, ajudamos a aprovar, tudo, como é que fica? Quando chega no Executivo, o Executivo altera, porque em muitas situações, o que o governo faz? O governo aprova uma lei, mas coloca um dispositivo na legislação dizendo que essa questão poderá ser alterada, ser definida via resolução do secretário. Você percebeu? Então, aí é que está o gancho complicado para nós. Né? Então, nós que vamos para a Assembleia, lutamos, fazemos toda aquela situação, aprovamos uma disposição lá na Assembleia Legislativa. Quando chega no Executivo, o Executivo altera. Né? Então, nós precisamos cuidar disso. Eu, várias vezes, questionei vários deputados acerca dessa situação. Olha, a Assembleia Legislativa tem que tomar cuidado, porque as disposições estão sendo aprovadas, mas com esse gancho, com essa vírgula, né? E quando chega lá no Executivo, o Executivo altera. Né? E descumpre todo o cômputo da questão do projeto. Por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público é um sindicato que nós temos lá, o Sindicem, lá da Federação, né? Onde foi aprovado a disposição de plano de cargos na Assembleia Legislativa e quando chegou no órgão, o órgão alterou toda a disposição do projeto. Você percebeu, né? Então, onde é que estamos sendo traídos aí? Né? Será que são os poderes que não estão constituídos adequadamente? Ou será que dentro dessa Constituição existem umas brechas que nós não estamos enxergando? Ou o governo está usando de articulação, de artimanha para poder fazer uma situação e depois fazer outra? Né? Então nós precisamos tomar cuidado com esses aspectos. Mas, no nosso caso, não pensem vocês que apesar da aprovação do 920, ainda que com a emenda aglutinativa, mas nós, as entidades, os servidores públicos, nós continuamos a luta. Tanto é que nós temos aí algumas disposições já marcadas para janeiro, né? Porque nós vamos continuar lutando, porque nós queremos um serviço público de qualidade. E um serviço público de qualidade só se consegue com a satisfação do servidor público através dos investimentos em toda a infraestrutura do setor público. O que se imagina é que nós podemos começar um 2018, se não houver pelo menos a reposição da inflação do período, um 2018 complicado e com algumas greves despontando no serviço público, né, Mauro? Exatamente. As centrais sindicais estão trabalhando essa disposição das greves, né? Parece que não há outro caminho a não ser as ruas, porque o governo não está entendendo o diálogo. Né? Nós dialogamos até um certo limite porque acreditamos no diálogo, acreditamos na força da negociação, mas chega um certo momento que nós percebemos que o governo ele desdenha por outros caminhos, no sentido de levar as situações com banho-maria até que a coisa se feche e nós fiquemos sem ações, sem ação, né? Mas engana-se o governo, porque as entidades, as centrais sindicais, as federações, confederações, as entidades representativas estão trabalhando de uma forma unida no sentido de bloquear e fazer todos os enfrentamentos necessários para conter esse retrocesso, essa pauta, esse pacote de retrocessos que baixou no país, no estado de São Paulo e nos demais estados aí do Brasil. Se for em negociação, até o aprovado no Congresso, a lei de negociação dos servidores públicos, foi vetado pelo presidente. Exatamente. Estávamos acreditando que o presidente até ia fazer alguns vetos, mas não o total. Né? Mas acontece que a CSPB, o presidente João Domingos, já chamou toda a categoria do servidor público para um enfrentamento, para a luta e pela organização na unidade de ação. Então nós vamos continuar combatendo e nós vamos entrar com todos os dispositivos necessários para poder aí estabelecer, considerando até que esse princípio da negociação coletiva é através da própria OIT. Né, que estabelece algumas situações em relação aos princípios das negociações, em relação aos servidores públicos, em relação aos trabalhadores em si. Né? Então, o governo brasileiro descumpre, o governo brasileiro desconsidera aquilo que dizem as convenções da OIT. E que ele assinou, né? E que ele assinou, que ele é signatário, ele assinou. Né? Então, nós temos todos os motivos, os argumentos e as pautas necessárias para que juntos possamos fazer os enfrentamentos. Muito bem. Conversamos, foi um bate-papo gostoso com o Mauro de Campos, diretor da CSPB,
diretor da FESP-ESP, Federação Sindical aqui do Estado de São Paulo, e também diretor da Nova Central. Eu só, inclusive, queria agradecer o presidente Lineu Neves Mazano, presidente da Federação de Sindicatos de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Mando um abraço para todos, mando um abraço para você, Goze, e que estamos juntos nessa luta, junto com a Nova Central, junto com a CSPB, para que possamos aí fazer os enfrentamentos numa unidade de ação e todos juntos. Fiquem agora com a Mariana e o noticiário. Até o próximo programa. Michel Temer vai usar nova arma para tentar alcançar os 308 votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência. Escuta só, a liberação de 10 bilhões para a conclusão de obras em redutos eleitorais de quem apoiar o governo. A equipe econômica do governo federal está disseminando a falsa ideia de que os gastos reduzidos após a aprovação da reforma vão gerar uma sobra de 10 bilhões de reais, no caixa, caso a PEC seja aprovada ainda em fevereiro. Esse é mais um motivo vergonhoso que o governo achou para justificar o andamento da reforma da Previdência. Então, atenção redobrada nos próximos dias. A posse dos integrantes do Conselho Superior da Magistratura para o biênio de 2018-2019 já tem data marcada. A solenidade acontecerá dia 5 de fevereiro, no Salão dos Passos Perdidos, durante a sessão de abertura do ano judiciário de 2018. Ao lado do novo presidente, Manuel de Queiroz Pereira Calças, eleito no final do ano passado, tomarão posse o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Arthur Marques da Silva Filho, e os demais integrantes do CSM. Essa edição do Cidadania e Serviço Público chegou ao fim. Continue acompanhando essas e outras notícias e informações no Facebook da FESPESP. Lembrando que este programa é exibido na TV aberta nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Você também pode assistir pelo seu computador ou celular acessando o site www.tvaberta.tv.br. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até domingo que vem.